Começando mais uma análise profunda por aqui. E hoje, o mergulho é num tema absolutamente crítico, mas com uma abordagem, digamos, revolucionária. A gente vai desconstruir uma verdadeira aula magna baseada na visão de um especialista em segurança com mais de 20 anos de experiência em instituições de ensino. O crédito de toda essa inteligência vai para perfil @RL Consultoria Security. O que a gente vai entender hoje é como estruturar uma segurança escolar inteligente, direta, clara e super funcional. E o melhor, sem a necessidade de investimentos colossais. A ideia não é gastar fortunas, mas sim usar o que a instituição já possui e estruturar isso tudo da forma correta. Tem uma regra de ouro nesse meio que o pessoal da @RL Consultoria Security define perfeitamente. A segurança deve ser onipresente, mas não opressiva. Mas o que isso quer dizer na prática, né? Quer dizer que um sistema realmente bom, ele atua como um escudo invisível. Ele afasta as ameaças lá fora, mas do lado de dentro, o ambiente continua leve, acolhedor, perfeito para o aprendizado. A escola, de jeito nenhum, pode virar uma prisão. Ela tem que ser um santuário de proteção. E para organizar essa nossa conversa, a gente vai seguir um passo a passo baseado na norma internacional ISO 31000. O roteiro é esse. 1. A nova segurança escolar. 2. Mapa de riscos escolares. 3. Segurança sem grandes investimentos. 4. O essencial fator humano. E 5. Cultura de prevenção contínua. Vamos direto ao ponto 1. A nova segurança escolar. Saindo daquele velho modelo reativo e entrando de cabeça no preventivo. Olha só, existe uma necessidade urgente da gente abandonar de vez aquela mania perigosa de só reagir depois que o pior já aconteceu. A gente precisa dessa mudança de chave, sabe? Se a gente compara os dois modelos, a diferença é brutal. O modelo reativo é movido pelo pânico. Ele é caótico e, para piorar, absurdamente caro. Sabe aquela compra feita por impulso logo depois de uma crise? Pois é. Agora, do outro lado, a gente tem um modelo preventivo, estruturado sobre a ISO 31000. Aqui o jogo muda. É um gerenciamento de risco inteligente, com custo-benefício excelente. Em vez de gastar uma fortuna em tecnologias que nem conversam entre si, a instituição otimiza a base que já tem. O foco é manter a escola segura sem perder a essência pedagógica. Passo 2. Mapa de riscos escolares. A gente precisa identificar e analisar o cenário. Mapear as ameaças de hoje em dia não é só um exercício de teoria, tá? É a base de tudo para proteger vidas e o patrimônio da escola. A gente tem que encarar isso com a seriedade que o assunto exige. Pensando nas vulnerabilidades, temos logo de cara os acessos indevidos. O impacto é alto porque uma simples falha na portaria pode virar um problemão. Depois, a gente entra num terreno bem mais pesado, a violência interna. O impacto aqui é crítico, indo de um bullying severo até aquele cenário de pesadelo de um atirador ativo. Também temos os riscos do entorno, como arrastões e tráfico, com impacto de médio a alto. Os crimes patrimoniais, como aquelas invasões de madrugada para roubar equipamento, geram impacto médio, mais focado no bolso. E claro, os riscos digitais, vazamento de dados, LGPD, cyberbullying, que também figuram aí com um impacto médio a alto. Ter essa visão fria dos dados é o que prova que a gente precisa de uma defesa estruturada. E agora o ponto 3, que é o coração da nossa análise. Segurança sem grandes investimentos. Como maximizar os ativos que já existem. Aqui é onde a experiência de mais de 20 anos de mercado realmente brilha. O grande diferencial é provar que dá sim para ter um nível altíssimo de proteção, fazendo apenas ajustes inteligentes. A gente está falando de usar e estruturar da forma certa o que a escola já tem, sem ficar dependendo de orçamentos gigantescos. Pensa bem, a primeira barreira é a dissuasão. O objetivo é sempre fazer o invasor desistir. O básico bem feito são muros adequados e portões com eclusas. Mas olha o impacto absurdo de uma coisa simples. Trocar aquele molho de chaves antigo por um controle biométrico ou cartão para o pessoal. Acaba o risco de cópia e você tem um registro em tempo real de quem entra e sai. E a gestão de visitantes? Criar um protocolo rigoroso, com crachás de cores diferentes e acompanhamento, muda toda a dinâmica da escola. Traz um resultado preventivo enorme e você não precisou comprar nenhum equipamento espacial para isso. Isso ilustra perfeitamente o poder da otimização. Agora pensa no sistema de câmeras, o CFTV, que quase toda escola já tem. O pulo do gato não é jogar tudo fora e comprar 300 câmeras novas. É simplesmente adicionar um software analítico no sistema atual. Aí, a câmera que só ficava lá gravando um corredor vazio passa a detectar movimento estranho e te mandar um alerta automático. O sistema começa a trabalhar ativamente para a equipe. Outra sacada genial e super em conta é espalhar botões de pânico. Dispositivos silenciosos, escondidinhos em locais estratégicos, direto com a polícia.
Isso reduz o tempo de resposta drasticamente por um custo quase invisível. Indo para o passo 4. O essencial fator humano. A barreira mais barata e mais eficaz que existe. Entrando na parte de procedimento, tem uma coisa que a gente precisa ter muito clara. O fator humano não é só o recurso mais acessível da escola, ele é a barreira decisiva. Então fica a pergunta: do que adianta a melhor tecnologia do mundo se o comportamento no dia a dia for negligente? Uma escola pode ter portas blindadas, catraca com biometria facial, o que for. Nada disso importa se quem controla o acesso for descuidado ou se uma ameaça passar reto porque faltou um treinamento básico ali na ponta. E aí entra um conceito fundamental que o especialista chama de regra do não. Sabe o que é isso? É treinar todo mundo, o tempo todo, para nunca liberar o acesso por pura cortesia. É acabar com aquela famosa e perigosíssima carona na catraca, onde um passa e segura a porta para o outro. Socialmente parece educado, né? Mas na área de segurança é um desastre tático. Cortar esse hábito empodera a equipe para questionar qualquer pessoa estranha. E qual é o custo de implementar a regra do não? Literalmente zero. É uma mudança de cultura. A gente sabe que falar sobre isso é difícil, mas as análises de hoje têm que cobrir cenários de violência extrema. Aqui a conversa fica muito séria. Existe um protocolo mundial para atirador ativo focado em 3 passos para salvar vidas. Passo 1, run, fugir. Evacuar a área se o caminho for totalmente seguro. Passo 2, hide, esconder. No ambiente escolar, na maioria das vezes, essa é a ação número 1. É o confinamento seguro dentro da sala, trancando a porta, apagando a luz e fazendo silêncio absoluto. E o passo 3, fight, lutar, que é estritamente o último recurso de sobrevivência se a ameaça entrar. Treinar os professores e equipe para dominar a técnica de confinamento é algo que não tem preço. Literalmente, salva vidas. Agora, voltando para a rotina administrativa normal, tem um baita problema que se resolve com pura gestão de fluxo. Quer ver? Escalonar os horários de entrada e saída. Em vez de todo mundo sair às 12 horas em ponto, você separa as turmas com intervalos de uns 15 minutinhos. Uma sacada simples, custo zero. E o que acontece? Você elimina na hora aquela multidão vulnerável se espremendo no portão principal. Você tira o alvo fácil da calçada, evitando o risco de arrastões e confusões. Mais uma vez, estratégia e organização valem muito mais do que dinheiro. Fechando o nosso roteiro, passo 5, cultura de prevenção contínua. Porque, afinal de contas, o risco é dinâmico. A grande sacada estrutural aqui é entender que proteção não é uma caixa que você compra, instala e vai embora. Pela lógica da ISO 31000, o risco muda todo santo dia. Então, a segurança tem que ser uma engrenagem viva. E, para isso roda bem, existem 3 pilares. Primeiro, as auditorias periódicas. A equipe tem que testar a fechadura todo dia, ver se a rotina está sendo cumprida, checar se ninguém colocou uma faixa na frente da câmera, criando um ponto cego. Segundo, a cultura de segurança na veia. Tem que chamar os pais e os alunos para o jogo. Conscientizar a comunidade inteira cria uma bolha de proteção coletiva fantástica. E terceiro, o plano de contingência. Um manual de crise muito bem atualizado, com rotas de fuga claras e uma estratégia de comunicação para não deixar as famílias em pânico se algo acontecer. Então, para fechar a nossa análise de hoje, eu deixo essa provocação. Como é que está o cenário atual da infraestrutura física da sua escola hoje? É tudo no susto apagando incêndio? Ou existe uma lógica preventiva e estruturada rolando? Como a gente viu aqui, dá para ter uma segurança muito robusta fazendo uma análise direta, clara e funcional, sem precisar de investimentos faraônicos. O grande segredo é com certeza usar o que a instituição já possui e estruturar isso do jeito certo. Todos os créditos dessa visão impecável vão para @RL Consultoria Security, com toda a bagagem de mais de 20 anos focada em instituições de ensino. O pessoal lá sabe exatamente como transformar uma vulnerabilidade numa fortaleza. Se você quer trazer tudo isso para o seu dia a dia, a recomendação de ouro é: entre em contato com a @RL Consultoria Security e agende uma visita para uma análise mais profunda das condições aí da sua escola. A estratégia, sem sombra de dúvida, é a melhor defesa. Um abraço e até a próxima análise.